E aí, meus amores, hoje nós vamos ver no programa Direito de Amar a Língua Portuguesa um conteúdo muito interessante. Tem um grau de dificuldade mediano, fácil, médio, tá? É um assunto que cai muito nos vestibulares, então fiquem atentos. Observe aqui nessa tirinha, essas pernas listradas. Você é o mosquito da dengue? Na verdade, sou um pernilongo fashion. KKK. Então, observe. Nós temos aqui algumas palavras da língua portuguesa que quando a gente lê, a gente lembra de outra. Por exemplo, listradas. A gente lembra de listras, né? De listra. Então, a gente já pode pensar que a estrutura e formação das palavras, elas podem ocorrer, a formação principalmente, por uma base, tá? Por exemplo, listrada vem de listra, tá? Outra palavra interessante que nos chama a atenção na tirinha é a palavra pernilongo. Quando você lê pernilongo, você lembra, né, de perna mais longo. Então, você observa aí que a gente tem, diferente de listrada, você tem um radical, que é listra, né? E se junta a um morfema que vai montar aí uma nova palavra. Então, quando a gente fala em estrutura de palavras, primeiro, para depois ver a formação das palavras, a gente tem que ficar atento. O que seria essa estrutura, né? Quais são os elementos estruturais de uma palavra e como essas palavras da língua portuguesa são formadas. Então, aqui nós temos uma questão que caiu na UFT em 2022, né? Ponto 1, que diz assim: as palavras transnacionalidade e expatriados presentes no texto são formadas pelos prefixos trans e ex, que apresentam a ideia de. Então a gente vai pensar. Ele já nos diz o que é um prefixo, que é um morfema que compõe a estrutura de uma palavra. Então nós temos aí a palavra nacionalidade, que recebe um prefixo, que é aquele que vem antes, e nós temos patriados, que recebe um prefixo, que é o que vem antes, ex. Então ele quer saber qual é a ideia desse prefixo. Então, trans, a gente observa que trans é um movimento para além de transnacionalidade. E expatriado é alguém que é um movimento, o ex é um movimento para fora. Então, o aluno que tem um pouco de conhecimento sobre os elementos estruturais de uma palavra, ele responde, tá? Essa questão, que é uma questão fácil. Então, a resposta é a letra B. E aí a gente precisa entender como que foi montado essa questão. Ela foi montada do conhecimento dos elementos estruturais. Quais são os elementos estruturais de uma palavra? Nós temos aí esses elementos estruturais que vocês vão encontrar em algumas questões com o nome morfemas, tá? Que são essas pequenas unidades que vão formando as palavras. Então, esses morfemas, eles são chamados primeiro de radical, que o radical é a base da palavra. Então, quando você vai escrever, por exemplo, se eu dito para você escrever bolinha, aí você, para escrever bolinha, você vai lembrar que bolinha vem de bola. Então, bola é o radical, que é a base da palavra. E bolinha é o que eu formei a partir do radical bola. Então, quando a gente fala em radical, é a base da palavra, é aquela que contém o significado dessa palavra. E aí eu coloquei como exemplo aquáticas, né? Que vem de água. Aí você vai dizer, professora, mas o radical é aquo. E o nome é com G, água. Porque, gente, água vem do latim. E aí a gente tem que respeitar a estrutura, né? Aqua. Então, aquáticas, você não pode usar o G, né? Que o som vai ser diferente. Aí você vai para a origem da palavra. Então, até o U é o radical, que é a base. E a partir do que eu coloco, são sufixos que eu coloco depois da palavra de origem para formar novas palavras. Outro morfema muito interessante, que é muito cobrado nas provas, são os afixos, que são esses que a gente acabou de ver na questão anterior da UFT, que fala que você modifica, altera o significado
das palavras, né? Como a gente vê bola, bolinha é diferente. Água é uma coisa e aquáticas é outra. Então, você altera, de certa forma, o significado dessas palavras. Por exemplo, aqui eu botei aguinha, né? Aguinha, como é que foi formada essa palavra? O radical é água mais o inha, que é um sufixo de diminuição. Então, juntando aí o radical mais os afixos, que nesse caso o afixo pode ser prefixo ou sufixo. No caso de aguinha, a gente vê que é um sufixo. E na nossa próxima aula, né, mais à frente, a gente vai trabalhar essa parte de formação e a gente aprofunda mais sobre os afixos. Na palavra também desaguar, o que que a gente tem? A gente tem a base, que é água, né? E foi colocado do lado, antes da palavra, um prefixo e depois da palavra, um sufixo, formador de verbo. Então, ficou desaguar. Outro elemento estrutural chama desinência. As desinências, elas podem ocorrer de duas formas. Se for ligadas ao nome, elas vão chamar desinências nominais. Se for ligadas ao verbo, vai ser chamada desinências verbais. Essas desinências ligadas ao nome, elas vão indicar o gênero e o número desses nomes, tá? Então, por exemplo, menino. Tudo que eu pego esse radical e a partir daí eu vou formar novas palavras. Nesse caso, se eu pego o morfema, né? O, que é uma desinência que me diz que essa palavra está no masculino, faço uma substituição pelo a e vou formar aí menina. Então, a base é menino, não, e eu utilizo o o para indicar o masculino e o a para indicar o feminino. Claro que vocês vão perceber que algumas palavras da língua portuguesa, como nós vimos na aula anterior sobre substantivo, uniforme e biforme, você vai ver aí uma estrutura diferenciada, né? Que nem sempre você vai fazer a troca. Por exemplo, mestre, você tem a terminação é, depois vira mestra, né? Mas aqui você entenda que são desinências que, ao serem trocadas, elas vão indicar o gênero, ou masculino ou feminino, tá? Quando ligadas ao verbo, essas desinências, elas vão ter outro significado. Por exemplo, a desinência verbal, nós temos aí cantava. Cante é o radical, tá? O a é vogal temática. O vá é uma desinência que me indica que esse verbo está no modo temporal, né? Modo no tempo, né? Indica o tempo, que é pretérito imperfeito, e também me indica o número que essa palavra está, que foi o que eu destaquei aí, tá? Cantava, indica aí, cantavas. Esse S indica que esse verbo está na segunda pessoa. E o cantavam indica que esse M ele está na primeira pessoa do plural. Então a gente vai ficar atento. As desinências nominais vão indicar o gênero dos nomes e o número dos nomes. No caso das desinências verbais, ele pode indicar a pessoa que o verbo está, se é a primeira, segunda ou terceira, pode indicar o tempo, o modo que esse verbo está, no caso aqui o vá, indica que esse verbo está no pretérito imperfeito do modo indicativo, e esse S indica que esse verbo está na segunda pessoa do singular, tá? Nós temos o cantavam, que vai na mesma onda. O cante é radical, o a é vogal temática, o vai é desinência de modo temporal e o M é desinência de número pessoal, assim como o S, que indica que este verbo está na terceira pessoa do plural. Então, cada morfema desse, ele tem um significado, ele tem um sentido, tá? O outro é a vogal temática. A vogal temática, a função dela é apenas preparar o radical para receber as desinências. Então, o que que a gente vai ficar atento? Nos nomes, essa vogal temática vai receber, às vezes, o S, tá? Ou vai ser acrescido a ele naquelas palavras que só tem radical, por exemplo, mar. Mar é uma palavra que termina em R. Então, a gramática diz que essas palavras, mar, palavras que terminam em S, é, em R,
feliz, termina em Z, que não tem outro termo, elas são atemporais, né? Ou, aliás, elas são atemáticas, elas não têm radical, elas não têm vogal temática. Só no plural, por exemplo, mar. Você coloca aí mar, radical, mar. Você passa para o plural, mares. Então, o E passa a ser vogal temática, o S passa a ser desinência de número. Feliz, você passa para o plural, felizes. Então, a vogal temática dessas palavras só aparece quando elas vão para o plural. Então, elas são chamadas, né, de palavras atemáticas. Então, a vogal temática, a única função dela é essa, é preparar o radical para receber as desinências. Nos nomes, vai acontecer que algumas só têm radical e vai ser acrescido no plural. Já no caso de meninos, observe, esse O não é uma vogal temática porque ele se opõe ao A, indicando o gênero. Então, fiquem atentos. A vogal temática não indica singular, aliás, não indica feminino e masculino. Fiquem atentos. A função da vogal temática é preparar o radical para receber as desinências. No caso aqui do verbo, ó, no verbo falava, tá? Desconsidere esse último A aí. No caso, falava vem de fala, é esse outro A que eu ia marcar, igual fiz em vender e em partir. Esse fala que você encontra o radical fal, esse A é vogal temática. Por que que não é desinência? Porque esse A me indica que esse verbo vem da primeira conjugação, falar. Ó, vender-se, você tem o E, que indica que esse verbo vem da segunda conjugação, vender. E o I é vogal temática, porque diz que esse verbo faz parte da terceira conjugação, partir. Então, fiquem atentos a isso. Nos verbos, a vogal temática vai indicar a conjugação que esse verbo pertence. Já nos nomes, como mesa, cadeira, ele vai apenas preparar o radical para receber as desinências de número. Por exemplo, ó, mesas, cadeiras. Então, eu vou acrescentar apenas o S. Por que que não é desinência o A de mesa e o A de cadeira? Porque não existe o masculino meso e não existe o masculino cadeiro, tá? Desinência vai indicar se a palavra tem o gênero masculino ou feminino. Já a vogal temática, ela só prepara o radical para receber as desinências. Ficou claro isso aí? Eu espero que você tenha entendido até aqui, tá? E o outro elemento estrutural que a gente utiliza por questões sonoras, que eles são secundários, é a consoante de ligação e a vogal de ligação, que a gente vai ver como ela é importante no processo de estrutura, de formação das palavras. Por exemplo, você tem aí o radical pau e ada, né? Então, quando se junta o radical mais o sufixo, fica pauada. Não, a gente não consegue associar a nenhuma imagem de pauada. Então, se coloca aí o L, que é uma consoante de ligação, que vai dar sentido para a palavra e até sonoricamente, ó, paulada. Então, esse L aí é uma consoante de ligação. A mesma coisa pode acontecer com o verbo de ligação, com a vogal de ligação, ó, café mais cultura. Quando você junta café cultura, você não consegue fazer uma relação com algum conceito. Então, se coloca aí o i, porque aí dá sentido e sonoricamente também, o café mais cultura, cafeicultura, tá? Então, tanto a vogal quanto a consoante de ligação, elas vão entrar na jogada por questões sonoras, tá? E também para que se atribua um sentido a essa palavra, ok? Então, vamos analisar aqui essa outra tirinha que diz o seguinte: brincar de casinha é para meninas. Vou lá fora jogar bola. Então, observe, nós temos aqui a palavra brincar, que é um verbo. E aí, se eu perguntasse para você qual o radical dessa palavra, você ia lembrar que ela vai até o C, né? Brinque. O A é vogal temática e o R é a desinência de infinitivo, que a gente está aí no verbo, né?
Então, o verbo ele tem radical, vogal temática e desinência de infinitivo, que indica que esse verbo está no infinitivo. Brincar, vender, todos os verbos terminados em R, eles estão no infinitivo. Casinha, observe, já é um nome, né? Casinha, qual é o radical de casinha? Cas. E o inha vai ser um afixo, ou seja, um sufixo que indica diminuição. Casa é uma coisa e inha indica que essa casa ela é pequena. Na palavra meninas, a gente tem aí menim, que é o radical, o a é uma desinência, não é vogal temática, porque você tem menino. E o s é uma desinência de número que indica que essa palavra está no plural, tá? Então fiquem atentos, cada morfema ele tem o seu valor, o seu significado. Então, as desinências indicam gênero e número, e a vogal temática prepara o radical para receber as desinências no nome, e no verbo, a vogal temática vai indicar se esse verbo pertence à primeira, segunda ou à terceira conjugação, tá? Então, fiquem atentos a isso. E aqui eu coloquei uma pequena, uma questão para a gente ver como que isso cai. Então, diz assim, dica alternativa cuja palavra é formada pelo mesmo processo de formação da palavra boquiaberto. A gente só viu os elementos estruturais. Eu ainda não adentrei no processo de formação de palavra. Mas aqui essa questão, ela quer saber justamente se você aprender os elementos estruturais. E você vê aí, ó, boquiaberto. Boquiaberto te lembra de quê? De boca e de aberto. Então, eu tenho dois radicais, boca e aberto. Eu vou procurar nas palavras seguintes se eu tenho dois radicais e na junção desse radical a palavra não perdeu, né, perdeu algum elemento, porque aqui você vê, ó, boca e aberto. Você tem aqui boca e o aberto. Então você percebe se perdeu um elemento. Pontapé você tem ponta mais pé, pé de meia. Você tem aí antemão e cabisbaixo e supracitado. Então, o que que a gente vê? Qual é dessas palavras que conversa com boquiaberto? A letra D, porque tem aí cabisbaixo, né? Cabeça, né? E baixo. Então, quer dizer que a sua cabeça está para baixo. E na junção dessa cabeça para baixo, houve perda, né, de elementos igual no boquiaberto. Então, a resposta seria a letra D, dado, né? Cabeça mais baixo, cabisbaixo. Então, você tem aí na junção desses radicais uma perda de elemento, que pontapé você separa, pé de meia já está separado, antes mais mão, supra mais citado. Você vê que quando junta não perde nenhum elemento, ok? Então, a resposta aí é a letra D de dado, ok? Então, um cheirinho no zóio e até a nossa próxima aula.